Quero encerrar a série de Jó. Pode dizer um triste Nós estamos há 6 semanas praticamente falando sobre o livro de Jó. E hoje nós vamos encerrar até que Deus fale o contrário. Nós falamos sobre a vida desse homem durante um tempo, sobre como esse homem foi usado, presta atenção em mim, como esse homem foi usado para, a grosso modo, ser o defensor do caráter de Deus aqui na terra. Sem noção do que é isso? Jó, o diabo está falando que ninguém pode me adorar verdadeiramente. As pessoas me adoram por causa que elas têm alguma coisa. As pessoas me amam porque está tudo bem com a vida deles. Então Jó, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar a sua vida, não as suas palavras. Eu vou pegar o seu exemplo e vou provar para o diabo que ele está errado. E vou provar que é possível sim me amar, não tendo nada, perdendo a família, perdendo os recursos e ainda com o seu corpo em enfermidade. Então Deus começa essa jornada provando para nós algumas coisas que é possível. Nós falamos também, em certo modo, em um certo culto, que Deus é o mesmo, nós que somos diferentes. Vocês estão congregando em qual igreja, irmão? Você está bem? Você está bem? A família está boa? Você está no grupo? Estou viciado naquele pastor lá da internet. Na segunda mensagem nós falamos, Deus é o mesmo, mas nós somos diferentes. Baseado em quê? Baseado na relação de Jó com Deus, a esposa de Jó com Deus e os amigos de Jó com Deus. A esposa de Jó sofreu as mesmas dores que Jó, mas deu uma resposta diferente. Isso prova que Deus está nesse lugar. Ele é o mesmo, mas eu e você vai entregar coisas diferentes para Ele, amém? Bruno falou sobre esperança, usando aquele texto poderoso que diz: há esperança para a árvore cortada na raiz. Amém? Vira para o seu irmão, olha nos olhos dele e diz assim: eu não sei qual é o seu problema, mas o meu Deus é o Deus de esperança. Amém? Deus é bom. Mas hoje nós vamos falar que Jó passou por tudo que ele passou, e Jó se manteve santo, apesar de tudo. Hoje eu quero falar, e o tema da palavra é: santidade é uma consequência de andar com Deus. Repete comigo: santidade é uma consequência de andar com Deus. Santidade é uma consequência de andar com Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Nós não vamos conseguir, irmãos, acertar, porque santidade não é sobre acerto. Santidade não é sobre você não errar. Eu já falei sobre isso. 2 palavras com a letra P na Bíblia com significado diferente. Olha para mim. A Monique eu e a Monique nós estamos alinhados. É o que, Monique? Você falou, você acabou de falar. Perfeccionismo, perfeição e perseverança. Deus não espera de nós perfeição. Deus espera de nós perseverança. Agora, sabe o que o Espírito Santo falou nessa semana? Minha filha, ela está entrando agora no, como é que chama? De saltos, piruetas, ginástica. E ela faz uma abertura assim, irmão. Eu acho que ela vai partir no meio uma hora. E aí eu fui lá no dia dos pais da escola, juntou ela e uma amiguinha. Ela está aqui, está lá em cima. Minha amiguinha é melhor que ela, sabe? Porque a amiguinha já está mais tempo fazendo o negócio, né? E as duas pararam na minha frente, falou assim: agora, papai, você vai dar nota para nós duas. E a menininha
Jesus, a amiguinha dela parecia a Daiane dos Santos. Pirueta, já caiu assim, ó. E ela vinha e dava uma cavalhota. Eu falei, e agora, Jesus? E eu falei assim, empate. Aí daqui a pouco, de novo, empate. E aí o Espírito Santo falou algo poderoso comigo. Que o Senhor é justo também, mas Ele é um Pai justo. A justiça do Senhor não excede o amor inserido em sua paternidade. Então, por isso, quando nós pensarmos em justiça, nós não podemos tirar o fator que Ele também é o nosso Pai. E sim, eu fui justo com amor naquele momento. Então, irmãos, quando nós olhamos para o perfeccionismo, é aquela, eu esqueço toda vez o nome daquele negócio, aquela trave, e aí a menina que passou 30 anos da vida dela ensaiando aquilo ali, não pode deslizar, porque se ela deslizar, ela vai perder ponto. Ela vai perder. Agora não, irmãos, Deus nos ama a tal modo que quando nós não somos perfeitos, mas nós somos perseverantes, Ele diz assim, é isso que eu quero receber. Quem de nós chegaremos diante do Senhor sem marcas? Quem de nós chegaremos no Senhor sem cicatrizes? Não, irmãos. Aquele último dia, onde nós olharemos o Senhor e prestaremos contas e ouviremos dele, servo bom e fiel. Irmãos, nós estaremos cheios das marcas que uma vida de arrependimento gerou em nós. Eu quero começar dizendo: santidade não é para quem nunca se suja, mas santidade é para quem sempre se limpa. Sabe, irmãos, o diabo quer que você seja perfeito, não. Deus quer que você persevere. Amém? Quando nós olhamos a palavra santidade na Bíblia, nós vemos que essa palavra, perdão, eu não sei se você sabe, mas em 66 livros da Bíblia, nós temos aproximadamente 750 mil palavras na nossa tradução para o português. E de 750 mil palavras, nós temos em média 300 vezes a palavra santidade. 300 a 500 vezes, dependendo da tradução. E olha aqui, é um número que faz com que ele não seja superestimado. É um extremo, onde nós só falamos de santidade, só falamos de doutrina, só falamos de comportamento, mas também é um número que nós não podemos ignorar a importância dele. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vivemos dois extremos. Todos estão me ouvindo? Dois extremos. Eu já vivi em um deles. Um deles que eu vivi era um lugar de santidade inalcançável. Era pesado a vida cristã. Era uma roupa que você vestia, era um jeito que você falava, só falava disso. Só que, irmãos, existem mais vários outros atributos que a natureza de Cristo produz em nós. Enquanto alguns vivem uma santidade estereotipada, voltada a fixar só naquilo, os outros atributos se perdem. E aí nós deixamos de ser uma igreja saudável. Mas também existem aqueles que não falam nunca de santidade. E aí tentam inserir vários outros fatores, mas sem santidade. Agora deixa eu te falar, não adianta você ser bom se você não for santo. Não adianta você ser paciente se você não for santo. Eu quero que você entenda, irmãos, que nós, quando recebemos a nova natureza de Cristo, nós temos o dever de militar a favor da nossa santidade. O escritor de Hebreus vai dizer: acaso vocês lutaram até o sangue na
busquem pela santidade. O quanto você tem resistido ao diabo, o quanto você tem resistido aos pecados, para se manter santo diante do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 5, João vai dizer o seguinte: Deus é luz, e nele não há trevas. Santidade é uma consequência de quando eu ando com Jesus. Olha para mim. Quantos lembram o momento em que Jesus chega na casa de Marta e Maria? Esse texto é icônico. E quando ele chega lá, a sensação que eu tenho é que Jesus chega de surpresa e a casa está bagunçada. Porque Marta não para de arrumar as coisas. Alguém já chegou na sua casa e pegou a casa bagunçada? Não é triste? É triste, irmão. E eu acho que Marta estava nessa tristeza. Porque ela começa a chutar tudo para debaixo do sofá, arrumar as coisas. Peraí, se Jesus chegou e não está arrumado, ele tem que me ver arrumando. Só que Maria, a irmã mais nova de Marta e de Lázaro, uma menina de aproximadamente 15 anos de idade, entende diferente sobre estar com Jesus. E enquanto uma traduz assim: eu preciso arrumar a casa porque Jesus chegou, a outra entende: eu preciso estar aos pés de Jesus porque é Ele que arruma a casa. Alguém aqui comigo? Eu quero que você entenda que santidade não é uma condição para andar com Jesus. Santidade é uma consequência de quando eu ando com Jesus. Quanto mais eu me aproximo dele, mais a luz dele brilha em mim, mais as trevas dentro de mim começam a aparecer. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu tenho sensação de pecado. Não deveria ser assim, pastor. Mas é, irmãos, olha aqui. Vida em pecado não é sinônimo de vida em arrependimento. Não, eu descobri que o que provoca o meu arrependimento diário é quanto mais eu me aproximo de Jesus. E por isso que você vai ver homens e mulheres que estão cada vez mais perto de Jesus, começam a se arrepender cada vez mais. Nós vamos falar posteriormente sobre isso. Jó andava tão perto de Deus que ele não se arrependia só dos seus pecados, mas ele começou a apresentar sacrifício pelo pecado dos filhos. Talvez eles tenham pecado, então eu vou me arrepender por eles. Está entendendo? O que andar com Deus produz em você? Andar com Deus produz santidade em você. Consequentemente, alguém que está nas trevas não conhece a luz e não teve contato com a luz. Eu não busco santidade para conseguir andar com Deus. Eu ando com Deus e isso produz santidade em mim. Santidade não é para quem tem pecado, irmão, porque todos nós temos. Santidade é para quem está perto de Deus. Perto de Deus. E olha, quem anda muito tempo com alguém começa a se tornar parecido. Depois que eu comecei a andar com minha esposa, não, meu português melhorou, meu não, porque eu não posso falar nada errado. Não posso escrever errado, ela corrige minhas vírgulas, meus acentos. Nossa! Mas me faz bem. Eu descobri, quando eu casei, eu descobri que eu tenho TDAH. Eu descobri que talvez eu tenha hiperatividade. Eu descobri muita coisa que eu não sabia, mas a luz dela revelou as trevas que havia em mim. Quando nós andamos com o Senhor, e à medida que nós andamos com o Senhor, e a luz dele começa a brilhar em nós, de repente você vira e fala: eu sou fofoqueiro, cara. Eu sou um homem imoral. Por que eu estou falando isso ainda? Por que eu estou assistindo isso? O que eu quero provocar em você, irmãos, é que você não vai conseguir ser santo por conta própria, mas experimente chegar perto de Jesus. Se torna algo que você não consegue controlar, porque você começa a se tornar parecido. O Senhor está falando comigo nesse tempo é sobre ser alguém paciente. Pastor, mas depois de tantos anos de evangelho, não deveria já ter sido paciente? Deveria. Mas quanto mais eu me aproximo dele, mais essa impaciência perde lugar dentro de mim.
escanteio sobre ele, que por várias vezes ele podia se irar, mas ele decidiu se conter. Por várias vezes ele poderia ser alguém que iria pecar e depois justificar, mas em tudo ele foi perfeito. Olha aqui para mim, para de justificar o seu temperamento. Não é temperamento, irmão, é carnalidade, é pecado. Não, eu sou assim, eu sou impaciente. Não, impaciência é raiz de carnalidade, irmãos. Paciência é fruto do Espírito. Amém, irmãos? Mas sem andar com Jesus, nós não vamos conhecer Jesus. E sem conhecer Jesus, não seremos parecidos com Jesus. Você não consegue ser santo da força do seu braço. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Por favor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Acharam? Achou? Quem achou, dá uma glória a Deus. Colocou? 2 Coríntios capítulo 3. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem como pelo Senhor, o Espírito. Olha o que o texto diz. Todos nós, com o rosto desvendado, começamos a contemplar como no espelho a glória do Senhor, e a partir disso somos transformados. Olha para mim, você não vai ser transformado seguindo o coach. Amém? É legal, é bacana, tem função, mas não te transforma. Você não vai ser transformado programando o seu mindset. Não. Jesus, conversando com um homem chamado Nicodemos, disse: aquele que não nascer de novo. Ei, algumas coisas podem tentar reprogramar os seus comportamentos, mas é só nascendo de novo que eu tenho uma vida de santidade. E é só contemplando o Senhor, a beleza do Senhor, a beleza da sua santidade, que seremos transformados. Agora, entrando aqui na vida de Jó, o primeiro ponto que eu quero citar a respeito de uma santidade bem analisada e percebida na vida de Jó é: Jó, abre aí que a gente vai dar uma lida no capítulo 1. Jó capítulo 1, abre por favor. Jó capítulo 1, quem achou? Achou mesmo? Achou mesmo, parceiraços? Jó capítulo 1, versículo 1. Diz que Jó era este um homem íntegro e reto. O primeiro ponto que eu quero citar é que santidade é integridade de caráter. Santidade não é aquilo que você imagina que seja. Olha para mim, santidade já está bem explicado na Bíblia sobre o que é. E dentro de uma boa explicação sobre santidade, nós vemos que santidade está ligado à integridade de caráter. O que isso quer dizer? Jó era a mesma pessoa em público e em secreto. Jó não tinha duplicidade de vida. E eu quero te perguntar: eu sei que aqui na igreja você é crente, eu sei que aqui na igreja você chora, eu sei que aqui na igreja você levanta as suas mãos, mas e nos seus negócios? E na sua casa? E nos seus relacionamentos sociais? E no seu trabalho? E no seu celular? Isso aqui, irmão, não é o que parece, não é uma palavra jovem. Não. Isso aqui é o brilho do Espírito Santo, é a luz do Senhor querendo brilhar em meio às nossas trevas, expondo algumas trevas entre nós. Sua vida é coerente com a sua fé.
agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato somos. Você sai de casa numa paciência terrível. O primeiro sinal que alguém fura na frente de você, o que sai da sua boca? Quando alguém te fecha, porque é nas nossas reações que nós vemos que de fato nós somos. Jó era um homem íntegro de caráter. A santidade começa quando não há divisão entre aquilo que você diz que é, ou aquilo que você diz que crê, e aquilo que você de fato é. Quem é esse, pastor? Perfeito? Não, irmãos. Nós não estamos falando sobre isso. Mas à medida que não somos, estamos lutando para ser. E isso define santidade, irmãos. Um pecador sem arrependimento acumula pecados. Um pecador em arrependimento vive pagando os boletos do pecado todos os dias. Como Jó apresentava sacrifício diante de Deus, dizendo: talvez os meus filhos tenham pecado. Deixa eu quitar essa conta aqui logo. Avalie, irmãos, se na sua vida há duplicidade de caráter. Olha aqui para mim. Se você precisar contar uma mentira para ganhar R$1 milhão, você está amaldiçoando R$1 milhão na sua vida. Pastor, mas eu acho que isso é pouco, eu acho que isso é besteira. Não, irmãos. O que vem de Deus para você não te leva ao pecado. A porta que Deus abriu não te leva ao pecado. Nós estamos em época de eleições. Vão tentar te dar botijão de gás. Vão te dar propostas de emprego. Vão te dar dinheiro. Olha aqui. Não troque os seus princípios, irmãos. Não troque. Segundo ponto. Santidade produz temor ao Senhor. E esse é um ponto que eu gostaria de falar. Porque eu tenho visto que uma multidão de evangélicos tem crescido cada vez mais. Mas eu tenho me deparado com evangélicos que não têm temor a Deus. O Senhor Jesus diz assim: não temei aos homens, que nada podem fazer por vocês, mas temei a Deus, que pode pegar a sua alma e lançar no mar de fogo. A gente não teme a Deus. E olha aqui, temer não é ter medo. E para traduzir isso, eu quero te dizer algo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo do que Deus pode fazer comigo quando eu peco. Eu tenho medo de perder a presença dele quando eu peco. A grande diferença de temor, de um temor verdadeiro, é isso. Medo, como Davi teve depois que ele peca. No Salmo 51, você vê dizendo assim: tira tudo de mim, só não retira o teu Santo Espírito. Só que as pessoas, olha aqui para mim, as pessoas têm medo de perder o cargo na igreja. As pessoas têm medo de ficar de banco. As pessoas têm medo de não pregar. As pessoas têm medo de ter que parar a agenda. Mas não tem medo de Deus. Não tenha. Não que eu seja um juiz avaliador de pecados, mas existem algumas conversas que a gente tem que claramente nós percebemos que o medo não é perder a presença, o medo é perder o cargo. E aí, para não perder o cargo, eu quero manter a reputação, e para manter a reputação, eu escondo o meu pecado. Mas Davi foi diferente. Davi estava disposto a perder tudo, mas não perder o Espírito Santo.
Eu estou recentemente lidando com um caso muito sério. Muito sério. E eu conversando com essa pessoa escreveu uma carta. E nessa carta essa pessoa disse assim: tudo que eu fiz porque eu queria ser espiritual e não sei o quê. Só que o contexto ali é uma imoralidade absurda que nós estamos lidando, de um ponto de um assédio sexual. E a pessoa escrevendo assim: não, eu fiz para testar a pessoa, porque Deus mandou. Irmãos, olha aqui para mim. Quando você pecar, bate no peito e diz assim: ó, eu sou mau, eu sou ruim, eu pequei, Jesus. E apesar disso, pela tua misericórdia, não retira de mim o teu Santo Espírito. Tira tudo. Só não tira a tua presença. Não. O desejo de manter a reputação, eu escondo o meu pecado e perco a presença. Mas no desejo de manter a presença, eu revelo o meu pecado e perco o que tiver que perder. O que você ama mais? Eu amo mais a presença de Deus. Jó não apenas evitava praticar o mal, como ele fugia do mal. Fugia. Irmãos, uma das grandes chaves que nós ensinamos aqui é que quem confessa a tentação não confessa pecado. Você precisa bater no peito e parar de ser forte e começar a assumir que você é fraco. Porque é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É quando eu me submeto, quando eu me torno dependente, que o Espírito Santo começa a operar em mim. Terceiro ponto: santidade rejeita o pecado. Ainda em Jó capítulo 1, diz que Jó era íntegro e reto, que foi o ponto 1. Ponto 2 diz que Jó era temente a Deus, ainda no Jó 1:1. E ainda no Jó 1:1 diz que ele se desviava do mal. A santidade rejeita o pecado. Rejeita. Você precisa, irmãos, parar de se sabotar. Não vai acontecer nada, não. Na sua cabeça não vai acontecer nada, mas no seu corpo você está doido para dar mais um passo. E aí, na força do braço, tentando ser santo, você chega bem pertinho do pecado. Aí você cai. Não, irmãos. Um aspecto de santidade é se desviar da possibilidade do pecado. Amém? Quantos recebem isso? Deixa o Espírito Santo falar com você. Para de se aproximar do pecado, se desvie dele. Outro ponto, em Jó capítulo 1, no versículo 5, que nós já até citamos. Jó oferecia holocaustos porque dizia: talvez meus filhos tenham pecado. Santidade me leva a interceder pelos outros. A santidade estereotipada, padronizada e religiosa faz olhar para mim e faz com que no momento, por exemplo, da Santa Ceia, eu olhe para os pecados cometidos aqui dentro e eu me arrependo desses pecados. Só que a santidade, a partir do atributo da nova natureza de Cristo, faz com que essa santidade não se desvincule dos outros atributos. E ao mesmo tempo que eu sou santo, eu sou bom, então a minha santidade é bondosa. E aí faz com que eu olhe para os meus irmãos, e não como um juiz, mas como alguém que está ali como Cristo, para cuidar e conduzir. Eu começo a viver uma vida de arrependimento, para que o meu arrependimento transborde na vida dele. E se talvez, eu não sei se biblicamente eu posso afirmar que eu consigo te santificar com a minha vida, eu acho que não, mas pelo menos como um exemplo, dizendo assim: se um cara imperfeito como ele consegue permanecer em Jesus, o segredo é esse. E se eu também aprender a me arrepender, eu vou conseguir ser santo. Seja santo por você e seja santo pelo seu irmão. Porque
Porque se você for santo, irmãos, você diminui a facilidade de alguém pecar com você, ou pecar do seu lado. Quando você chega num lugar, as pessoas precisam ficar constrangidas em falar palavrões. Billy Graham, na biografia dele, diz que ele passeando pelas ruas dos Estados Unidos, ele entrava nos bares, repete comigo, nos bares. Quem que vende no bar? Os donos dos bares começavam a esconder as bebidas debaixo das mesas. Por quê? Porque um homem santo entrava naquele lugar. Agora, se as pessoas que estão ao seu redor têm tanta liberdade de pecar na sua frente, isso denuncia a sua falta de santidade. Conseguem perceber que o meio que eu estou diz mais sobre mim do que eu posso escrever? Seja santo para se tornar um exemplo e diminuir a facilidade das pessoas pecar. Se alguém tem facilidade de abrir uma latinha de cerveja na sua frente e nada mudar, nem o rosto ficar vermelho, aumente o seu nível de santidade, porque não está sendo suficiente. Para que as pessoas fiquem constrangidas. Não é um constrangimento negativo de ser a pessoa desagradável, mas é o constrangimento de dizer: nesse homem, nessa mulher, habita o Espírito Santo. Não dá, não posso. Quantos querem viver isso? Eu quero viver isso. Eu não quero mudar os ambientes que eu estou apenas orando. Eu não quero mudar os ambientes que eu estou apenas pregando. Eu quero mudar os ambientes que eu estou sendo um exemplo. Amém? Próximo ponto está em Jó, capítulo 1, versículo 22. Depois de Jó passar por tudo, a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou. A santidade permanece na adversidade. Tenho conversado com um psicólogo, que não tem nada a ver. O que eu falo em consultório não tem nada a ver com santidade. Não, você não vai marcar uma consulta e eu vou abrir a Bíblia para você, fica tranquilo. Mas o que eu escuto de pessoas que no momento de pressão recorreu a fugas, como vícios, bebidas, drogas, pornografias, no momento que a pressão aumenta, eu me transformo num homem mau. Não, vem para fora que está dentro. Jó, depois de passar por tudo que passou, a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou. Jesus pode te levar à prova de aumentar a pressão para saber como está a sua santidade. E é nesse momento que a dor não muda o seu caráter, a dificuldade não muda a sua santidade, o sofrimento não produz revolta, mas o sofrimento me aproxima mais do Senhor. Sexto ponto, olha o que diz em Jó capítulo 2, no versículo 10: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Santidade me faz controlar a língua. Quem pode dar um amém? Amém. Só as mulheres. Amém. Por quê? Porque a mulher fala mais 3.000 palavras que o homem. Não é que vocês falam 3.000 palavras em pecado, só que vocês falam mais mesmo. Já está todo mundo aí com raiva. Irmãos, deixa o Espírito Santo apertar um pouco aí o parafuso, mas Ele quer tocar nos seus lábios, Ele quer tocar no seu falar, Ele quer tocar nessa murmuração. Deixa Ele produzir. Jó não pegou em nada com os seus lábios. Jó não falou um palavrão, irmãos. Eu acho que com 10 minutos eu ouvindo aqueles amigos, eu falava um palavrão, irmão. Agora que tem muitos anos que eu não falo palavrão. Mas que está chave, velho. Na cabeça dele, você pecou contra Deus, você foi injusto, você foi ignorante, e a mulher amaldiçoou Deus logo. Jó não murmurou, Jó não falou nada. Jó sempre exaltava o nome do Senhor em suas palavras.
Jó sofreu profundamente, mas não blasfemou em nenhuma vírgula. O santo sabe que a palavra revela o coração. E é nesse lugar que eu quero chegar com você acerca de palavras. A boca fala do que o coração está. Deixa o Espírito Santo falar para você. Amém? Sétimo ponto. Santidade mantém a fidelidade, mesmo em meio ao silêncio de Deus. Jó capítulo 3, versículo 15 diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ponto 8. Eu estou dando uma aceleradinha mesmo. Santidade preserva a pureza dos olhos. Eu não acabei de falar com as mulheres? Agora só os homens, dá uma glória a Deus. Não, agora vocês vão falar igual um homem. Dá uma glória a Deus. Fala aú. Ai, Jesus. Eu quero que você abra, por favor, Jó capítulo 31, versículo 1. Isso aqui é importante. Legendário. Olha isso, irmãos. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Santidade produz pureza no olhar, irmão. Amém? Eu queria que tivesse só homem aqui para falar algumas coisas. Mas a verdade, irmãos, que os olhos são a luz do corpo. Jesus disse isso. Se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo será trevas. Deixa Jesus tocar nos seus olhos, irmãos. Existem homens que não têm a capacidade de olhar para uma mulher com pureza. Jó disse: eu fiz um pacto, uma aliança com os meus olhos de não olhar indevidamente para nenhuma mulher. Nós, como homens, precisamos elevar o nosso padrão de santidade e fazer votos de santidade com o Senhor, dizendo: Jesus, sempre que a tentação passar pelos meus olhos, se for necessário, eu vou fechar os olhos, fugir do pecado. Jó decidiu preservar sua mente santa, guardando os seus olhos. Se a sua mente é ruim, se a sua mente é imoral, se a sua mente é pornográfica, é porque você abriu os olhos para que toda essa sujeira entrasse para dentro de você. Mas escute o Espírito Santo dizendo com você essa noite, como ele disse em Apocalipse: compra colírio de mim para passar nos seus olhos. Bem, irmãos, quando nós falamos que nós desejamos ter uma igreja saudável para essa cidade, nós precisamos ser uma igreja santa, com alto nível de devoção ao Senhor, a ponto de temer pecar, porque nós queremos preservar a presença de Deus em nosso meio. Então, homens, escute o que o Espírito Santo diz. Não esteja distraído com tudo aquilo que você tem visto, mas se arrependa hoje. Se arrependa agora. Eu não preciso gritar aqui nesse lugar para dar a sensação que o Espírito Santo está te apertando. Eu não preciso dizer só para te acordar mesmo. Mas eu imagino Jesus falando doce, e as palavras dele contorcendo a nossa alma. E o final disso tudo precisa produzir um arrependimento genuíno diante do Senhor. Você não veio para esse lugar para participar de um culto. Você veio para esse lugar para ser o culto que ele deseja receber. Santidade, ponto 9. Santidade faz você terminar
mais forte do que você começou. Jó capítulo 42, versículo 10 diz: o Senhor restaurou a sorte de Jó. Deus usa as provações, irmãos, para aperfeiçoar a sua santidade. Talvez você se pergunte: por que de tantas coisas? Por que de tantas coisas? E uma boa resposta para isso é que se você não passasse por isso, talvez você nunca conseguiria chegar mais perto dele e, consequentemente, ser transformado por ele. A minha pergunta é melhor do que aquilo que você possa achar. Porque a minha pergunta não é quantos querem ser transformados. A minha pergunta é: quantos estão dispostos a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Se você deseja isso, fique de pé em nome de Jesus.